E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Giro da Semana aqui no canal oficial da TradeStars. Peço para você que deixe o seu like e considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Bom, o nosso destaque na abertura dessa semana, principalmente aí falando de volatilidade, é o iene que vem se depreciando bastante frente aos seus principais pares, tá? Nesse momento, o dólar valoriza quase 2% frente ao iene, e isso está ligado à eleição de primeiro-ministro que aconteceu ao longo do final de semana. Então foi eleita a primeira-ministra, na verdade, a primeira primeira-ministra do Japão, e o mercado já está precificando um pouco, né, a abordagem que ela vai tomar daqui para frente em relação ao desenvolvimento econômico do Japão. Eu tenho uma matéria aberta que eu acho interessante já de trazer aqui para vocês, mostrando que ela tem um propósito um pouco diferente a forma como vai ser levada a política econômica do Japão. Provavelmente pedirá ao Banco do Japão para manter sua política acomodatícia. Espera-se que o governo Takaishi, né, que é o sobrenome dela, reconhecendo que a economia atual ainda está fraca, mude completamente a direção da política para uma nova abordagem, né, buscando expandir investimento e a demanda por meio de parcerias público-privadas. Então, a abertura de mercado hoje foi bastante volátil, né? O iene segue se desvalorizando consideravelmente frente aos principais pares. E o Nikkei, né, saltou forte para mais de 4%, atingindo o patamar recorde de preços, tá? Então, isso é interessante para mostrar como que algo ao longo do final de semana já trouxe grande impacto, mesmo num momento onde as bolsas costumam ser um pouco mais calmas, né? O início de semana, o início da bolsa de Tóquio, que não é das maiores comparado com Londres, por exemplo, ou Estados Unidos, ainda assim foi com um movimento muito forte. Não é o único destaque, se a gente volta para a parte gráfica, tem outros ativos que estão se destacando no dia de hoje. Ao longo do final de semana, Bitcoin atingiu o seu patamar histórico de 125 mil dólares. Vamos até dar uma olhadinha aqui, ó. Isso na madrugada de sábado para domingo, nós tivemos ali o patamar de 125.700 dólares, o que é uma vitória para muitos que estavam considerando o Bitcoin em fim de ciclo. Na verdade, isso mostra como a demanda ainda está muito grande em cima desse criptoativo, beleza? Vamos falando um pouco mais de novos patamares de preço. O ouro, que no começo desse dia de hoje, né? Vamos colocar aqui em um gráfico diário, atingiu a sua máxima histórica de 3.945. O ouro está muito próximo de atingir um valor exato dos 4.000 dólares, uma resistência chave de preço. E isso tudo vem acompanhado principalmente aí com todo o cenário. Nós ainda estamos em um impasse lá nos Estados Unidos. O governo americano não chegou a um acordo, né, do lado republicano e democrata para um novo pacote orçamentário que daria fim até mesmo a essa paralisação, a esse shutdown que deixou várias agências federais, inclusive o Departamento de Trabalho, ficou devendo, né, os dados de emprego para a gente na última sexta-feira. Espera-se que seja divulgado nessa próxima sexta, no dia 10. Inclusive, faço questão de abrir com vocês aqui o nosso calendário econômico, que eu acho que vai ser interessante para olhar o que nos reserva essa semana. Então, direto aqui no moneynow.news.com.br, diversas matérias atualizadíssimas para vocês e também o nosso calendário econômico. Então, para essa semana, tá? O começo da semana segue bem tranquilo, como é de se esperar. Temos alguns pronunciamentos de presidente dos bancos centrais, ou até mesmo os representantes, né, alguns dos membros votantes. Nosso destaque aqui, falando de governo americano, de Banco Central americano, fica para quinta-feira, tá? Então a gente já pula um pouco mais ali direto para quinta-feira, onde nós temos o Powell discursando às 9h30 da manhã, momento onde é divulgado também pedidos iniciais por seguro-desemprego. E temos na sexta-feira payroll dos Estados Unidos, se tudo der certo, né? Se o Departamento de Trabalho lá dos Estados Unidos estiver em nativa, teremos a divulgação desses dados que da última sexta foram postergados em relação à paralisação lá dos Estados Unidos, tá? Então, os principais tópicos e mais importantes para essa semana, nós estamos falando, né, sobre essa paralisação, o possível acordo bipartidário desse pacote orçamentário, a concordância do próprio presidente dos Estados Unidos para que seja passado isso e acabe, né, seja dado fim a essa paralisação, que de certa forma agrega um pouco de
nervosismo dentro do mercado aí para os investidores, beleza? Outro ponto relevante vai ser acompanhar essa divulgação dos dados do mercado de trabalho, que na semana passada, visto apenas pelo ADP, nós percebemos que veio bem ruim esses dados. A gente pode até voltar aqui e dar uma revisada na semana passada. Acho que aqui a gente já consegue perceber na quarta-feira. Perfeito, ó. Vamos lá. Que dia que foi isso aqui? Terça-feira, vamos colocar direto para quarta-feira. Então tá aqui, ó, variação de empregos privados ADP. Além do dado divulgado ter sido ruim, né, era esperado a criação de 52 mil novas vagas, nós tivemos menos 32, o que mostra, né, mais demissões do que criações de novas vagas. Houve uma revisão do dado passado. Então, de 54 mil novas vagas, na verdade, foi revisado para menos 3. Então, são dados muito fracos. O ADP é o indicador mais próximo, né, mais parecido com o próprio payroll. Então, nós temos aí alguns sinais não muito legais para essa divulgação que acontece na sexta-feira, beleza? Então nós temos uma semana muito importante pela frente, né? Não era para ser uma semana tão relevante, mas como foi postergado a divulgação desses dados econômicos, voltamos a ter uma semana relevante pela frente, tá? Vale notar que essa semana sai a divulgação das atas de política monetária, né, da última decisão de juros que aconteceu aproximadamente 3 semanas atrás. E isso nós podemos verificar aqui pela quarta-feira, tá? Na quarta-feira, às 16 horas. Não é muita novidade para o mercado, afinal, a decisão de taxa de juros já aconteceu há praticamente 3 semanas atrás, mas isso pode trazer algumas coisas de forma mais detalhadas, né? Algumas coisas técnicas sobre a decisão de taxa de juros, motivos pelo qual levaram esses membros do FONC a chegarem à decisão do corte de juros, beleza? Então, bem importante para quem acompanha mercado, mesmo que seja quase no final do dia, né, faltando uma hora para o fechamento do mercado à vista americano, vale a pena que seja acompanhado e feita a leitura, principalmente para você que gosta de entender o porquê das coisas muito além da prática. Fechado? Então, esse é o nosso tópico principal da semana. Espero que tenha sido pontual para você, de fácil entendimento. Acompanhe o moneynow.news.com.br, lá está sendo postadas as principais matérias de tudo o que está acontecendo no mercado e, claro, o acesso ao calendário econômico, onde você pode acompanhar mais de perto a divulgação desses principais indicadores. Lembrando, deixe o seu like, considere se inscrever. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo conteúdo.